Olá, boa noite. Vamos chegando para mais uma live aqui no Viver Bem. Hoje uma live destinada às mães, aos pais. Estamos aí, né? Crianças em plena aula. O ano começou, o ano letivo começou. E muitos pais, nesse momento que a gente está vivendo, estão com dúvidas. O que fazer, né, diante de sintomas gripais? Devo mandar meu filho para a escola? Nos grupos de pais e de mães, essa é a dúvida. É Covid? Será que é gripe? Eu acho que meu filho está com alergia, eu posso mandar na escola? Nada melhor que a gente esclarecer essas dúvidas com quem entende do assunto, que é uma médica que atua diretamente nessa área, otorrinolaringologia, doutora Yama Hadassi. Doutora Yama já está aqui com a gente. Já vou convidá-la para a gente não perder e esclarecer todas as dúvidas de vocês que estão aqui. Conhece algum pai, alguma mãe que tem filho na escola? Já encaminha essa live para a gente trocar informação tão importante nesse momento. Seja Show de bem-vinda. palha. Obrigada. Grupo Oi, de gente, boa mães, né? noite. Ai, meu filho, mas eu tenho certeza que é alergia, que ele já tem isso, não sei se eu mando para a escola. E é aquele burburinho. Já começou uma semana, não mandei meu filho ainda, porque ele estava com sintomas gripais. E Vamos aí falar ele sobre vai esses. perder a escola, né, doutora? E aí não é tão importante a escola? E aí, como é que a gente fica? Fica como, E doutor meu Iama? filho espirra desde que nasceu. Como é que eu vou saber se ele tá com alguma coisa ou não, né? Você É. entenda que a cabecinha das mães fica nesse. Eu costumo dizer que as mães elas ficam recalculando a rota o tempo todo, igual o Waze, né? Se muda um pouquinho, a mãe fica recalculando. E aí, o que é que eu faço? E agora? Porque a gente fica num modo de damage control, né? Então a gente fica vendo o que é que danifica menos, né? Então a gente está sempre nesse modo de proteção dos nossos filhos, né? E aí esse é um momento que está muito complicado para a cabeça das mães, porque é um monte de ponto que elas têm que colocar à prova e de custo-benefício. Então, realmente é complicado. Eu, como mãe, lhe digo que é difícil, até com conhecimento, a gente ter essa sensatez, esse senso de critério, até onde eu estou ajudando, até onde eu estou prejudicando, e se eu prejudicar, a culpa é minha, enfim, é complicado, realmente. Como mãe é difícil. Vamos começar aí, nesses sintomas gripais. O que é importante observar nesse caso, sintomas gripais? Qualquer sintoma, aquela corizazinha que começou, aquele espirro de manhã, que é tão Pois comum nas é. crianças que têm rinite, o que é que essas mães e esses pais devem observar hoje, né? O que é importante? Primeiro, sintomas gripais, síndrome gripal, né, se refere à semelhança de um quadro de via aérea superior com um quadro de gripe, que é causada pelo vírus da influenza, basicamente, né? Mas sintomas que se assemelham, aí a gente chama de síndrome gripal. Síndrome é um termo genérico que a medicina para certos sintomas que indicam uma doença. E aí a síndrome gripal são sintomas diversos que indicam um quadro semelhante ao da gripe. E agora, nesse momento, o Covid está vindo assim, né, como uma síndrome gripal, que a gente precisa ter de olho no nosso filho. Eu sei, tá? Assim como a otorrino, e eu atendo muita criança, eu não sou otorrino pediatra, tá, gente? Mas eu atendo muita criança e a gente vê e que não parou de ter rinite alérgica no mundo, né? Não parou de ter sinusite. Crianças que têm quadros crônicos, elas continuam tendo quadros crônicos. E de mais difícil controle, por vários fatores ambientais. E o fator volta às aulas é um deles, né? Uhum. Mas não é um padrão que obedece às outras crises. A gente precisa ter critério para saber quando é uma crise de rinite. Isso eu converso muito no consultório com as mães, porque isso acontece muito no primeiro ano escolar. A confusão entre a crise de rinite da criança e a virose que ela pegou na escola. Uhum. E o timing que precisa ser feito dessa mãe observar bem o filho de perto, porque a gente, na nossa consciência de mãe, a gente rebobina. Então a criança fica 5, 6 dias bom, mas aí piora e a gente acha que ele não melhorou. Porque a gente só Uhum. se lembra do fardo que foi, do quanto a gente sofreu durante a crise, enquanto ele estava doente. Então, essa percepção que eu, como mãe, só
Só sei porque sou mãe, com todo respeito. Eu sei que tem os pais, os cuidadores, que são muito atenciosos, mas a mãe tende a reconhecer um padrão no filho e tudo. Então, essa sensatez e esse bom senso na avaliação do filho, de que em crises de rinite, que foi diagnosticado como rinite de fato, e isso é muito importante, porque é uma história muito bem colhida que chega nesse limbo entre as viroses da primeira, como eu estava dando exemplo do primeiro ano escolar, né? Então é uma história muito bem colhida, é uma conversa muito comprida. De você perguntar, não, mas ele não estava bem? E aí ele piorou ou ele, entendeu? Então não é comum de quadros crônicos. Então se a criança tem uma rinite, tem uma sinusite, uma coisa que é dela, vamos dizer assim, não, mas é o jeito que ela acorda todo dia. É pouco comum que uma criança tenha perda de apetite, ou seja, mude o padrão alimentar de alguma forma, rejeite comida que normalmente ela come, por exemplo, que a criança mude o padrão do sono, que a criança mude o padrão comportamental, que a criança fique mais enjoada, porque é assim que a gente se refere, né? Quando nosso filho tá dodói e aí a gente, não, ele tá enjoadinho. Não é comum de uma crise de rinite que esse sintoma sistêmico seja tão aflorado. Então, é mais comum em síndromes gripais, em viroses, em quadros virais, em quadros agudos infecciosos, que é o caso agora, né? Que você tenha febre, moleza. A criança não diz que está com dor no corpo. A criança normalmente não diz que está com dor nas juntas, né? A criança não diz que está com dor no músculo. A criança só fica fora do padrão. É difícil uma criança racionalizar que é minha cotovelo que está doendo, é meu joelho que está doendo. Normalmente uma criança que está com as juntas doendo, ela fica mais Uhum. quietinha, mas era uma criança mais ativa. E esse padrão que foge um pouco de doenças crônicas, foge, na verdade, muito quando a gente conversa bastante, né? Que faz a gente ligar o alerta para doenças infecciosas e diferenciá-las de agudizações de doenças crônicas, como rinite. Então, a rinite agudizada difere de um quadro de vírus, basicamente por causa disso. Febre é sinal de que não é só a Febre, rinite, né? de que não é só rinite, é um dos sinais. Então, essa mudança no padrão sistêmico da criança, de sono, de febre, é muito comum relatos como ela não está melhorando com o antialérgico, ou ela está piorando mesmo tomando o antialérgico que normalmente ela toma. Então, em relação à rinite, isso é um relato muito comum, porque a doença viral, ela obedece um padrão de agudização. Os Uhum. 3 primeiros dias, entre 3 e 5 primeiros dias, ela obedece aquele padrão, né, da vida do vírus. E aí ele vai, inevitavelmente, com remédio, sem remédio, ou apesar do remédio, vai dar uma piorada ali nos primeiros dias. E também é um sinal de que não é só a rinite. Enfim, é toda uma conversa, né, Juliana? Mas esses sintomas sistêmicos e esse padrão, essa mudança do padrão alimentar, essa mudança do padrão de sono, essa mudança do padrão comportamental da criança é bem característico de quadros mais sistêmicos, de quadros infecciosos. E no caso que a Certo. gente está falando agora de quadros virais. Neste momento, só para ser mais claro, que você perguntou, que eu acho que você estava focando assim, o que é que meu filho precisa ter para eu não mandar ele para a escola? Isso, eu ia perguntar. Qualquer Neste sintoma não manda para a qualquer escola? sintoma, neste momento, qualquer sintoma. E eu sou até mais ousada em dizer que crianças assintomáticas com pais gripados não devem ir para a escola até que esse quadro se estabeleça como negativo para a Covid também. Porque aí a criança pode ser um vetor assintomático. É mais difícil, mas pode. E Uhum. nesse momento eu estou lutando a favor disso passar mais rápido, porque eu realmente acho que isso faz parte também, é nossa responsabilidade também como mãe. Então, assim, a gente abrir mão desses 5 primeiros dias aí de sintoma, dá uma abortada importante na transmissão. E assim, né, a gente se coloca no lugar da outra mãe, porque se outra mãe não tivesse cuidado, pode ser o seu filho que vai ser contaminado. É, isso é um exercício de consciência inimaginável. E eu lhe digo isso como mãe que trabalha fora e que também é esposa e que também é filha. E que é a mulher multitarefas que nós estamos habituadas a ser.
Então, realmente, se colocar no lugar da outra mãe é um dos papéis mais difíceis da nossa geração. Porque a gente tem aí um inconsciente, mas isso aí é minha nuance psiquiátrica. A gente tem um inconsciente difícil de lidar com isso. Doutora Yama. E Hoje. tem que fazer o teste? Tem que fazer o teste de Covid? Se tem Vamos lá. alguém em casa que fez o teste e deu positivo, essa criança, mesmo sem sintoma, ela precisa fazer o teste Se ou for não? meu paciente, é como eu disse, cada pessoa é uma pessoa. Travou. Mesmo que estejam. Você está me ouvindo? Rodou aqui um pouquinho, Tô ouvindo. Travou, mas voltou. tá? 100 pessoas são 100 pessoas, né? Tudo que a gente está falando aqui é do padrão da maioria, mas existem casos em que eu não faço a maneira que eu vou lhe dizer agora, tá? Mas comumente, se tem pais gripados, uma criança assintomática ou com sintomas leves, né? E os pais estão positivos, ou pelo menos um dos pais estão positivos, a criança, na minha opinião, deve obedecer ao isolamento dos pais. E uma vez que acabar esse isolamento, a criança está automaticamente liberada. Eu não tenho exigido, a não ser que a escola tenha algum protocolo de exigência, teste para menores de 5 anos, porque eu sou torrinho e eu sou mãe, e é um teste que a clínica tem que ser Chato. soberana, né? É chato, é um teste que machuca, é um teste que talvez cause um dano maior do que o benefício, uma vez que está muito claro ali na clínica, na história da família, que aquele paciente também está infectado com a doença, também é portador. Então, se der negativo dessa criança, vamos supor, né? Que eu fosse, os pais estão positivos e a criança está negativa. Vamos lá. E eu disse que tinha que fazer o teste. E a criança dá negativo. Vou dizer que a gente tem que se comportar como se fosse um falso negativo e ela tem que ficar em casa de qualquer forma. Então, é como se a criança sofresse à toa. Eu não Uhum. tenho passado. Eu tenho pacientes que são mães muito conscientes e aí elas estão deixando as crianças em casa, graças a Deus. Bem, Que então, bom. né, gente? Então, Doutor Yama, e quando ia ao médico? Né? Porque a gente viveu aquele sempre. momento do Tá. início da pandemia de que não podia ir ao É, médico, não podia ir ao médico. Mas hoje, quando ia ao médico? é assim. É porque a gente não pode colocar um mindset fixo na nossa cabeça, né? Isso tem se confundido muito. E tudo bem, porque se confunde na minha cabeça e no meu aconselhamento, na minha conduta também, né? Porque, por que não? O que é que uma mãe tem de menos humana do que eu como médica que estou confusa em relação a esse aconselhamento, né? Em tudo que gerou a mídia, que gerou nas nossas aflições, tudo que gerou... A ciência está conhecendo a doença ainda, em Uhum. teoria, né? Então, vamos lá. Ir ao médico sempre que você tiver com sintoma de alguma doença. O que aconteceu com a síndrome gripal foi que foi uma doença que por muito tempo se mostrou indefesa. E aí começou a ter esse tipo de observação sem uma conduta médica específica. E isso demorou muito. E aí depois, agora que essa variante, ela está vindo de uma forma que já vem se observando que de fato não, mas até agora, pelo menos, é uma síndrome gripal, por que não se comportar como fosse? E ao médico sempre. Então, se você tem liberdade, se você tem acesso a uma consulta médica, sempre, qualquer sintoma gripal, né? Sempre. Mas quando é que eu vou tirar a minha criança, que é o foco da live? Quando é que eu vou tirar a minha criança de casa e vou levá-la ao médico? Aí, de novo, Isso. nosso bom senso de mãe, nossa avaliação de mãe. Vai precisar saber, porque muito provavelmente, se seu filho não tem menos de 1 ano e meio, ele já teve alguma virose, né? E aí você vai avaliar. Eu preciso levar meu filho para urgência quando? Quando ele tem uma febre que não baixa, doutor, eu preciso levar ele para urgência? Precisa, porque Uhum. as outras doenças não pararam de existir. Ele trata com uma sonolência excessiva, eu preciso levar ele no pronto-socorro? Precisa de uma orientação médica? Precisa.
tá? Ele tá sem comer nada, sem beber nada, eu preciso levar ele no médico? Precisa. Ele tá com um padrão diferente, eu preciso levar ele no médico? Precisa. Aconselhamento médico sempre, o acesso está aí, a gente está. Eu costumo dizer que eu engolia esse mundo digital a seco, porque eu sou realmente uma pessoa que é até conservadora em relação a isso, mas tá aí. E se a gente não fizer um bom usufruto disso, para quê, né? A gente vai ter uma situação que chegou e só trouxe coisa ruim para a gente, não trouxe nada bom. Trouxe. O acesso à saúde está muito mais fácil, muito menos difícil, tá? Não estou abrangente, não estou dizendo que a internet fez a saúde mais fácil, mas é um acesso mais fácil. Doutor, Para mim, como médica, é um acesso hoje muito mais fácil, né? No mundo digital e sem sair de casa, no caso, do que você precisar ficar 6, 7 horas esperando no pronto-socorro, uma vez que você está com uma síndrome gripal que a gente está vendo que não está evoluindo. Enfim, me certo. puxe, viu, Juliana, que eu não sei. Doutor Eu Iama, converso. agora, Ah, deu positivo o teste da criança ou o teste de algum familiar em casa? O que tá, fazer? vamos lá. O protocolo a ser seguido né, se precisa sair, vamos supor que essa criança não tenha tido outros sintomas nos próximos 5 dias e nenhum adulto de casa ficou doente, né? Então, a gente supõe que a gente está só descartando que essa criança esteja transmissível, tá? Uhum. E aí, nesse momento, não vai ter nenhum adulto positivo, é só a criança, que é um cenário. Assim, pelo menos eu não peguei, eu atendi muito paciente. Pouca criança, graças a Deus. E como eu me ausentei a semana passada, então essa primeira semana do período escolar eu realmente não tenho muito dado para lidar, mas a criança precisa voltar para a escola, de qualquer forma. A mãe não tem com quem deixar, porque existe, né? A mãe não tem com quem deixar, não Uhum. tem uma rede de apoio. Segundo o protocolo, no 5º dia, se o teste estiver negativo já da criança, ela pode ser liberada para voltar para a escola, porque um teste negativo é sinônimo de que a doença não está mais ativa aí. Mas, assim, foi uma coisa que eu particularmente não vi ainda. Então, o Uhum. que eu levo de segurança é realmente 7 dias, todo mundo assintomático no 8º está liberado, 10 dias, todo mundo assintomático, todo mundo está liberado. Tenho optado muito mais pelo 10º dia do que pelo 7º, mas pelos sintomas que eu venho visto no meu número, no meu consultório, na minha prática, 10 dias é o mais seguro para todo mundo. E existe a facilidade agora, nesse momento, que é a coisa do... tá todo mundo doente, não Uhum. é só a criança. Então, tá existindo um cenário em que a mãe pode ficar em casa, assim, Isso. né? Não tá muito essa forçação para mandar para a escola. Não sei, isso não é uma coisa boa, obviamente, que tem mais gente doente, mas é um fator que faz com que a liberdade de deixar a criança sem a escola no momento do sintoma, ela seja obedecida mais rigorosamente, porque aí a mãe tem mais disponibilidade, porque a mãe provavelmente está doente também, e aí esses dias são obedecidos com mais liberdade. É um fator positivo. Entendo. Doutor Iama, sintomas gripais, resultado do teste negativo, na criança ou em algum familiar? Essa criança está liberada para ir para a aula? Vamos lá. Aí a história são as exceções, né? Uma história bem colhida diz muito mais sobre a doença do que qualquer exame, tá? Então, se essa criança com sintoma gripal e um teste de Covid negativo e pais gripados que não conseguiram fazer teste, ou pior, que estão positivos, eu tenho uma tendência a não liberar mesmo com teste negativo. Sintomas gripais, 5 dias, teste negativo, não tá mais ninguém em casa gripado ou todo mundo testou negativo, a partir do 5º dia assintomático. Não vejo por que, a partir do 5º dia assintomático, todo mundo negativo, tá? Não vejo por que não voltar para a escola. Porque até que se prova o contrário, a gente também não fica lutando contra o exame, né? Não dá. Mas são raros os casos. São raros. Mas sim,
a partir do 5º dia, teste negativo, todo mundo negativo, a criança está assintomática, ela pode voltar à escola. Bem, e vamos falar sobre os hábitos de prevenção, né? Que essa pandemia também trouxe essa questão da lavagem das mãos, do uso de máscara. Queria que você falasse sobre a importância desses hábitos na escola, para garantir também a segurança de todos. Os protocolos de comportamento de escola são muito bem estabelecidos pelos órgãos regulatórios, certo? A escola deve manter a máscara das crianças, a escola deve ter álcool gel, deve incentivar comportamentalmente as crianças em relação à lavagem das mãos. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Juliana? Voltou? Você tá me ouvindo? Eita, eu não tô te ouvindo, ó. Tá ouvindo? Agora tô. Agora tô. Pronto. Então, esses hábitos, além da escola, eles devem ser incentivados em casa, né? E principalmente para crianças alérgicas e não alérgicas também nesse momento, a gente precisa incentivar a lavagem nasal regular das crianças, né? Então, você entenda que para você desenvolver uma doença, você precisa de contato do bicho com a mucosa. Então, não é à toa que se transmite, né? Por gotículas, por aerosóis, enfim. Então, se a gente lava o nariz com regularidade, diminui a chance de você ter uma crise de alergia, porque o alérgeno vai ser retirado dali, de você ter uma crise de até uma virose, porque vai ter uma quantidade menor. Então, a lavagem nasal regular, não só para criança, mas para todas as faixas etárias, é o custo-benefício mais maravilhoso de prevenção de via aérea superior que eu já vi. Assim, eu faço, meus filhos fazem, meu marido faz e lhe digo, eles adoecem muito menos. E são 3 pessoas alérgicas. Então, nesse momento, a gente tem que tirar o bom do negócio, né? Se a gente está passando por um momento desse e a gente aprendeu que a gente precisa higienizar mais as mãos, por que não a gente precisa aprender a lavar o nariz? Isso é uma técnica milenar, ninguém inventou isso agora na pandemia. Eu sou neta de um senhor que ignorantemente lavava o nariz com água, porque a gente não sabia, então ele botava água dentro, né, e assoava, então ele tinha essa noção, mesmo que leiga, de que se ele botasse, né, que tinha uma remoção mecânica do que estava no nariz dele. Inocentemente ele não sabia que não combinava, né, a água com a mucosa do nariz. Hoje a gente sabe que a lavagem precisa ser com a solução salina. Mas a remoção mecânica é a mesma coisa, né? Não estou Vamos dizendo falar que pode dessa lavar o lavagem? nariz com água, Qual, tá, gente? Não pode qual lavar o a nariz com maneira correta água. de lavar, os Vamos produtos lá. para usar, a frequência? Nós temos no mercado vários produtos já comercializados para lavagem nasal, ok? Mas uma solução salina de soro fisiológico ou de uma solução salina que você produz em casa, de acordo com o que o seu otorrino recomenda, normalmente se faz da mistura de água em temperatura ambiente ou amornada, sal e bicarbonato, tá? Então, isso é quando a gente não tem acesso a soro ou que a gente faz num volume muito grande que no custo-benefício fica ruim, não é o comum. Então, é solução salina em temperatura ambiente ou amornada. O tronco inclinado mais para frente e a cabeça levemente para baixo. Você pode lateralizar um pouco a cabeça de acordo com o dispositivo que você está usando. Então, nós temos lavagem de baixo volume, né, que é menos de 100 ml, e lavagem de alto volume, que é mais de 100 ml. E a quantidade de lavagens fica a critério realmente do seu tratamento. Tem alguns tratamentos que precisam de lavagens específicas. Então, de volume específico, de concentração específica, e isso como não é o comum, não é para todo mundo, não vou entrar em detalhes. Mas o normal, com a seringa, com 10, 20 ml, dependendo da faixa etária, em cada narina, 2 vezes ao dia, na hora do banho, gente, não faz. Depois que vira hábito, eu costumo desafiar os pacientes. Se você fizer 7 dias e você não tiver vontade de fazer no 8º, ou você deixar de fazer no 8º e não sentir falta, eu juro que eu digo que não precisa mais. Você me convence. Nunca ninguém voltou dizendo que parou de fazer. O meu Tô aqui, até com quando ele medo. conseguiu fazer para sair
o soro na outra narina, ele achou o Ah, máximo. Ele achou que ele tinha vibrou, virado né? um mágico. Pois é, daqui a pouco a otorrino vai se acabar com essa lavagem, o povo vai parar de ficar doente. Então, Mas 2 para as vezes por crianças, dia é suficiente. principalmente na faixa etária pediátrica, lhes digo com critério de mãe, que lembra exatamente o dia que começou. Eu já era otorrino quando comecei a lavar o nariz do meu filho mais velho. Eu parei meu filho mais velho, já era otorrino, tá? Então, é gritante a diferença de quando você tem a regularidade e de quando você Não faz, né? Com não faz. frequência. Não, não Desculpa, tem esse hábito. travei. Nem foi o vídeo, foi eu que travei mesmo. Doutora Yama, a gente Oi. recebeu muitas perguntas na caixinha de Sim. mensagens que eu abri durante o dia. E tem também algumas perguntas aqui que as mães estão fazendo aqui nos comentários mesmo. Eu queria Sim. pedir para as mães que quiserem fazer pergunta, manda pela caixinha, porque fica mais fácil da gente encontrar essas perguntas. As crianças que tiveram Covid, quanto tempo em média ela fica imunizado para uma nova contaminação? Isso não se sabe ao certo, principalmente dessa variante nova, a gente não tem como ter essa certeza. Mães, a gente não precisa ter certezas para ter cuidado. Então, a gente precisa Uhum. lidar com qualquer coisa, agora, neste momento, com o maior zelo possível para que obedeça o menor tempo possível. E o que é possível a gente não sabe ainda. Então, não Uhum. existem certezas agora. E a proteção tem que partir primeiramente da gente. Mesmo se teve Covid, mesmo se está vacinado, segue com todos os cuidados. Segue com todos os E cuidados. apresentou sintomas gripais, fique em casa. Sim, de preferência. É melhor a gente fazer o esforço para deixar o filho em casa nesse primeiro momento do que a gente sofrer um pouco mais com isso. Só quem é mãe de certas faixas etárias se lembra dos 3 ou 4 meses sem aula presencial e o prejuízo que isso trouxe na vida, no comportamento, no aprendizado, na linguagem, na cabecinha dos nossos filhos. Então, essa consciência tem que partir da gente. Verdade. A Grazi, estou com Covid, meu filho testou e deu negativo. E aí? Doutora Yama já respondeu essa. Não. Se, assim, mesmo que ele seja assintomático, graças a Deus, Grazi, que ele está assintomático. Se ele está assintomático e testou negativo, você se isola dele, né? Que é uma coisa que o ideal é bem longe do real, dependendo da faixa etária da criança, né? Você dizer a uma mãe que se isole de um filho de 2 anos, É ou de difícil. um, né, amamentando, então é complicado. Mas o isolamento em casa deve ser feito, a gente tem que trabalhar com recomendação, com o que deve e não com o que dá, né? Então, o que deve é o isolamento e você se comportar, é o que eu faço com os meus pacientes, se comportar como se esse teste fosse um falso negativo e obedecer o seu isolamento da criança junto. Ó, doutora Yama, uma pergunta aqui. Minha filha tem rinite, desde sempre ela acorda e começa a espirrar. Não sei o que fazer. Procure seu otorrino. Rinite é uma doença que, quando é alérgica, ela tem um fator hereditário importante. Então, é difícil controlar. Eu sei como é difícil controlar o ambiente da criança. É mais difícil controlar a rinite da criança do que do adulto, porque a criança ela não tem autocontrole, né? Vamos dizer assim. Uhum. Ela não controla mudanças de... Como a gente consegue, a gente já tem esse senso de defesa. Mas, neste momento, o que você precisa é de controle ambiental, lavagem nasal regular. Porque, neste momento, inevitavelmente, qualquer sintoma de rinite da sua filha vai ser tratado como se fosse Covid, até que se prove o contrário. Então, você vai ficar dando muito mais esforços para provar o contrário o tempo todo do que você daria para fazer uma mudança ambiental e comportamental para sua criança. Então, na minha cabeça, é um custo-benefício que não vale a pena. Você ficar lutando com o resultado em vez de tentar mudar o resultado. Então, procure É, seu otorrino, que ele vai saber a estratégia
de controle de rinite do seu filho, todas as orientações a serem dadas de acordo com a rotina do seu filho, de acordo com a alimentação do seu filho. É importante, gente. Há tanto de água que o menino toma, o que o menino come, se o metabolismo da criança está normal. Então, só o que a gente vê hoje em dia são crianças metabolicamente desreguladas, né? Então é difícil Uhum. controlar. Então, a gente tem muita PLV hoje em dia. É difícil controlar uma rinite de uma criança descompensada. Então a gente tem que ver o global da criança, a gente tem que conversar, a gente tem que saber aonde atirar, porque sair dando antialérgico toda hora, então, né? Não A dá, gente né? precisa do aconselhamento, a gente precisa da orientação, a gente precisa saber onde atirar, porque de fato é como se você que tá bom, é uma desproporcionalidade enorme que eu vou falar, né? Mas é como se Travou. Voltou. como é que faz? É difícil. Eu estava Doutor fazendo uma Iama analogia, você está me travou. ouvindo agora? Agora sim. Então, eu estava Chegou a fazendo uma pergunta, é seguro? analogia de você querer Pode falar. Não, conclua, conclua. É difícil você tratar uma doença metabólica, uma doença crônica, desculpa. É porque eu fiz uma analogia antes com a diabetes. Mas é difícil você tratar uma doença crônica sem mudar seu comportamento. Porque a doença vai ficar ali. Ó. E vai acontecer coisas que vai fazer essa doença descompensar. É o inevitável. Uhum. Se a gente faz o evitável, se a gente consegue controlar o evitável, já muda muito o padrão da doença. Né? Porque o Uhum. inevitável vai vir. A chuva que você pegou, o mormaço, a mudança brusca do clima em algumas cidades. Né? Não é, em Natal a gente não sofre muito com isso. Mas isso vai vir. Né? A exposição num hotel que você nunca foi vai chegar. Né? O ar-condicionado sujo ou o vento que você levou no dia. Esse dia vai chegar e você vai ter uma crise de rinite. E isso é inevitável. Se você faz o dever de casa, se você faz com regularidade o seu tratamento proposto, acompanhado, o acompanhamento é importante. Aí você evita o evitável. E já muda muito a sua qualidade de Uhum. vida. E da criança, então, se a gente que pode fazer isso por elas, ó, maravilhoso, né, gente? Se a gente pode fazer uma coisa que muda a qualidade de vida dos nossos filhos, que é barato, que não faz mal, que tem custo, benefício, assim, não faz mal. Eu não consigo entender. Uhum. É só o hábito, né? É o É a hábito, é o disposição hábito, mesmo. é a força do hábito. E é difícil, porque é desconfortável. É óbvio que eu sei disso. Uhum. Tem um leve desconforto, não é? E aí você tenta e você faz uma semana. Olha o desafio, uma semana. Eu aposto que no 8º dia você vai sentir falta. Ou você vai sentir a diferença de parar de fazer. Eu garanto. E se Tem você for uma horários dessas pessoas que não melhores? sentiu, na hora do banho eu acho mais prático. Para a criança, principalmente. A Uhum. criança já está sem roupa, a criança já está molhada. Então, são fatores de desconforto a menos. É uma coisa que você não precisa agarrar para fazer. Você vai no o lúdico na criança resolve muito. Assim, acontece muito da gente aconselhar a mãe o jeito de abordar a lavagem e aí a partir daí ela começar a criança começar a fazer isso. Acontece muito no consultório quando eu mostro às mães que morrem de medo. E aí quando a gente tem medo de uma coisa, minha gente, nosso filho tem medo 50 vezes mais que a gente. Porque o ponto de segurança dele é a gente, não é? Então, se eu já vou fazer achando que estou fazendo um dever, mas que eu vou machucar o meu filho, ele percebe antes de você pegar o dispositivo. E aí ele já vai Uhum. começar a chorar. Então, fazer junto, mostrar que você, a mãe entender que a lavagem nasal faz bem para a criança, é metade do caminho para a criança lavar o nariz. Uhum. E aí no consultório eu uso muito vídeo dos meus filhos fazendo, no meu Instagram tem, inclusive, um vídeo que eu fiz super no improviso, mas meu filho, o mais velho, desenrolou e fez lá. E dá uma segurança maior às mães, né? De dizer, não, mas eu tô vendo, é um vídeo, o filho dela está fazendo, ela não está só me contando.
né? Uhum. E isso vai desbloqueando as mães, sabe, Juliana? E eu tenho resultado bom com isso. O lúdico funciona muito para as crianças. E o Doutora Irma, hábito, quando elas vão ficando maiores, o hábito funciona melhor ainda, porque aí o corpo começa a perceber que faz bem. E aí você começa a sentir menos desconforto. a lavagem você falou com a seringa. A seringa, aqui a gente faz com a seringa mesmo, que é mais fácil, dá Sim, até com a para controlar. seringa é o mais prático, é o que todo mundo adere melhor, né? Mas o O, o, spray, qual é a quantidade? o spray normalmente é a história do bom senso. O spray de borrifar, aquele que só espirra, ele não tem uma lavagem, ele não tem o mecânico da lavagem tão de uma forma tão importante, a não ser em bebezinhos muito pequenos, né, que tem o nariz mais curtinho. Mas o spray de jato contínuo, ele é eficiente para lavagem regular, principalmente quando a criança está assintomática, e o adulto também. O importante é que você segure o jato. O jato, ele é contínuo, olha o nome, né? Jato contínuo. Então, não adianta apertar o jato e parar, porque aí o jato não vai percorrer a cavidade nasal por completo. Então, entre 3 e 5 segundos é um jato seguro. Como o jato é controlado, é muito seguro de fazer. Então, tem uns jatos mais fortes e uns jatos menos fortes, mas isso aí depende do paciente. O jato contínuo é super seguro e entre 3 e 5 segundos, da mesma posição, né? De preferência de Uhum. boca aberta e sem respirar na hora do jato ou da hora que você coloca a seringa. É muito importante também que a seringa não vá de uma vez só, né? Com força ou rapidez. Força e rapidez não é o que fazem uma lavagem nasal eficazes, é a passagem mesmo, é o volume do soro passando pelo nariz. E não é porque é forte nem porque é rápido que vai resolver melhor, não. Doutora Irma, uma pergunta. Tive Covid e depois virou sinusite. Isso é normal? Sim, não é normal, acontece com poucos pacientes, mas a estase da secreção na cavidade nasal, ou na rinofaringe, ou o tempo de doença, aquela mucosa inflamada por muito tempo, às vezes aconteceu uma infecção bacteriana oportunista e isso precisa de critérios de uma avaliação médica muito mais minuciosa. Não é só porque teve tal sintoma tantos dias, não é só porque isso, muito provavelmente, esse diagnóstico ela teve de um médico e ou pelo menos a orientação de um, Uhum. né? Porque nesse momento em que o acesso ao atendimento médico ficou mais restrito, eu fui uma das que não, que eu não vi ninguém. Acho que eu não vi ninguém. Mas que deu essa dica de que você precisa, às vezes, depois de 10 dias de doença, procurar uma consulta com um otorrinolaringologista mesmo, porque pode ser realmente uma sinusite que precisa de um tratamento mais específico, porque a maioria é viral, assim como essa síndrome gripal que está aí nos assolando e vai passar. Já, já, se Deus quiser. Covid dá dor de ouvido? Olha, veja só, síndrome gripal, dor de ouvido, como o nariz tem uma comunicação direta, né, com o ouvido, a gente tem uma aeração do ouvido que ela é feita através do nariz, né? E dor de ouvido é um sintoma de quadros obstrutivos da via aérea superior. Pode. O interessante é que nessa onda, né, de síndrome gripal, nessa onda agora desse último mês, nesse Covid mais recente, eu tenho pego com mais frequência. Realmente. É um sintoma, sim, que pode ser de Covid. E por quê? Porque meu ouvido começar a doer pode ser um sinal de que um quadro gripal está iniciando, por exemplo. Entendeu? Então, é um alerta, sim, pode. Sozinho, sem Meu nenhum filho está, sintoma gripal, sem nada, é mais difícil. Meu filho está tratando sinusite com antibiótico. Só posso mandar para aula quando terminar o ciclo? Depende de quantos dias de doença ele tá. Eu estou presumindo que isso foi passado, vamos supor, depois do 10º dia de doença, tá? Então, 48 horas depois, normalmente os sintomas já estão com uma regressão importante. Nesse momento, não é por causa da sinusite, mas por causa do quadro em geral, o ideal é que a criança passe pelo menos 24 horas assintomática depois do início da terapia que tenha sido instituída para ele, independente de ser antibiótico ou não, tá? Mas 24 horas assintomático para poder mandar para a escola. Ou 48 horas depois o que chegar primeiro, né? 48 horas depois do antibiótico ou
24 horas assintomático. Eu não estou ouvindo você. Nesse momento, é seguro mandar as crianças para natação? Olha, a natação, né? Gente, exposições aumentam o nosso risco. Natação não dá doença. Pelo contrário, natação é um esporte, natação dá saúde, né? São casos e casos. Eu, particularmente, nunca precisei tirar uma criança da natação, porque eu fui conversando, eu mudei horário, eu orientei a mãe, eu orientei a lavagem nasal depois da piscina, se for uma piscina com cloro, ou então mudar para uma piscina salinizada. Enfim, existem várias coisas que você pode fazer para continuar tendo o benefício da natação e não, isso não fique razoável. Mas, gente, é assim, aglomeração desnecessária, não. Mas a rotina com cuidado tem que medir, realmente tem que ver o custo-benefício para a sua criança. Normalmente, sim, pode mandar para natação. Olha essa aqui. Aqui já temos um protocolo definido. Prelone, Aerolim e Clenil. Pode usar em caso de Covid? O corticoide, nos primeiros dias de sintomas de quadros infecciosos agudos, virais principalmente, ele não é indicado. Então, nesse caso aí, o corticoide, que é a prednisolona, que é o Prelone, nos 3 a 5 primeiros dias, é claro que existem exceções, né? Se ela está fazendo aí o Aerolim e o Clenil junto, pode ser que seja uma criança asmática e tenha uma orientação diferente do pneumologista, mas a critério, assim, para você fazer em casa, sem orientação médica, não. Tá? Dê preferência a um antialérgico, a uma coisa mais do dia a dia dela. Ou procure orientação antes de fazer isso aí. Isolamento de gripe e Covid. São a mesma quantidade de dias? É a mesma coisa? Teoricamente não, mas na prática sim. Porque se o paciente está com sintomas gripais, a não ser que ele esteja completamente assintomático no 5º dia e o teste dê negativo, né? Aí sim, o isolamento é menor, mas na prática acaba sendo sim. Porque na prática, Juliana, eu não sei o que os colegas têm feito, mas a gente tem tido eu pelo menos, né? Não sei se é o meu público, mas eu tenho tido uma dificuldade de pedir teste de influenza. Alguns planos não cobrem, e eu atendo no plano de saúde, e na prática a gente faz muito mais o isolamento de Covid do que de gripe, De gripe, certo. por segurança. Quem testou positivo para Covid pode tomar vacina quantos dias depois, se for criança? 4 semanas, né? 4 semanas. 4 semanas depois, está liberado para Sim. vacina. Tem aqui não é uma pergunta, é um agradecimento, Jorge, porque uma médica tão boa que me acompanhou quando eu testei positivo contra o Covid. Ô, Jorge, querido. Jorge foi uma providência, na verdade. Foi um dia que eu tive um problema. Tenho ficado doente, viu? Agora que eu tô pensando. Nesse dia eu estava doente. E aí, eu já não estava mais atendendo, mas aí ele foi um paciente que foi marcado por outro vínculo, e aí eu fiquei, e ele foi uma providência aí de Deus, porque ele me disse umas palavras que me revigoraram, não foi, Jorge? Olha aí, Me que lembro coisa boa. demais dele. Doutor Iama, no Obrigada. caso, chegou uma pergunta aqui. Não é escola, é condomínio. Tranquilo as crianças brincarem ao ar livre? Sim, sim, veja só. Então eu tô doente, não Doente é não, diferente, sintoma não. fica em casa. Fica em casa, não é diferente só porque é aberto, não. Não é porque a escola é fechada, tá, gente? É porque a escola é uma aglomeração sem proteção. Assim, tem proteção, entenda, mas é menos proteção do que se a criança estiver isolada, obviamente, né? Então, isso é para qualquer aglomeração, para qualquer encontro infantil, tá? É como, é como às vezes Juliana, sabe, eu brinco muito, eu digo, ó, não é porque tá, né? Não pode sair nem para trabalhar, nem para ir para o shopping, nem para ir para canto nenhum, nem para ver a família, nem
né? É Tem que isolado cumprir. mesmo. Tem que cumprir o isolamento. Não tem condições para o isolamento, não. Doutora Iama, estamos chegando aqui já, passando dos 45 minutos da nossa live. Olha, E o que é que você, nessa sua experiência, que você vê a rotina dos pacientes, as mães que chegam lá desesperadas, qual é o principal conselho para uma mãe nesse momento? é a gente conseguir. É o mesmo conselho para qualquer dor de qualquer mãe. É conseguir, e eu estou dizendo dor, gente, não estou dizendo só para mãe de criança que está doente, não. É muito difícil que a mãe consiga racionalizar o desconforto. Que uma mãe consiga ficar aflita e botar o cérebro acima do coração. É muito difícil. Para mim é muito mais difícil, tá, gente? Porque assim, eu fico o tempo todo sabendo o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer. Então, não, para você é fácil, que você é médico, eu acho que é pior, inclusive, né? Então, colocar a razão, tentar decidir, colocar agora a razão acima do coração e tentar fazer esse isolamento de uma maneira eficiente para que, se existe alguma forma de a gente, como mãe, ajudar nossos filhos neste momento, a gente tenha a consciência de que a gente está fazendo a nossa parte. Uhum. Então, não tem nada que acalme um coração de mãe, mais do que realmente ele ficou doente, mas não foi porque Eu não fiz foi a minha porque eu parte. dei bobeira, eu fiz a minha parte. Tirar aquele sentimento de culpa, né? Que acompanha também as mães, Menina, tanto. vamos supor que seja só por isso. Vamos fazer, né? Não é ruim quando a gente fica culpada por alguma coisa que acontece de ruim na vida dos nossos filhos. É muito ruim. Uhum. É muito ruim. É a aflição. Eu me lembro, eu consigo viver a aflição que eu senti com os meus filhos sem escola o ano passado. Então, é muito complicado para mim falar disso sem tremer, porque vamos pensar nisso e lembrar que a gente não quer que aquilo aconteça de novo, porque a gente está vendo que está quebrando sempre do lado mais fraco, né? Tadinhos, gente. Então, Eu vamos acho que tentar foram ajudar, os que mais sofreram. mas Crianças sofreram. e adolescentes foi Acredito. muito punk para eles esse tempo. Acredito cegamente que eles sofreram muito mais do que a maioria, e eu não estou desmerecendo o sofrimento de ninguém, mas o déficit de vida, de aprendizado, de convívio, de experiência, de desenvolvimento de linguagem, de tudo. Além de tudo, ainda ficaram expostos a pais aflitos o tempo todo. Verdade. Então, realmente, vamos tentar ajudar as crianças. E as escolas também, né, gente? As escolas que são tão importantes na nossa vida de mãe. E aí todo mundo ganha, não é melhor? Eu acho. É, com certeza. Ó, doutora Iema, chegou aqui mais uma pergunta, uma dúvida de uma mãe sobre lavagem nasal. Meu filho disse que entra água no ouvido. É possível? É possível. Principalmente se for o adulto que, veja só, não é provável, tá, gente? Se for feito da maneira adequada, se for um adulto que fizer na criança, a probabilidade, apesar de pequena, aumenta um pouquinho, porque a força do adulto é desproporcional à tolerância da criança. Assim, é fácil entender Uhum. isso? Que se você Sim. faz e incomoda, você não vai até o final, se você estiver fazendo em você. Mas na criança, se é o adulto que está fazendo, às vezes não tem esse controle. A criança tem essa dificuldade, principalmente se for uma criancinha pequena e dependendo do volume que for fazer a lavagem. Então, o que é que eu fazia com os meus filhos, bebês até pelo menos 1 ano e meio, né? Se for o caso da pessoa que perguntou. Para que a criança não faça assim para trás, né? E você vai, porque a mãe entra no modo que ela quer que acabe logo o sofrimento da criança, principalmente se a criança não aceitar logo a lavagem nasal. Então ela Tem quer que que ser acabe o jato logo. de uma vez só ou não? Pode ser Não, aos pois é, não poucos. precisa de força e rapidez, né? Você precisa do volume passando. Então, às vezes, o que acontece é que, instintivamente, para proteção, né? Porque se não quer aquilo, a criança levanta e a mãe vai até o final. Eu consegui, fiz. Mas às vezes não é muito, né? Por isso que o lúdico é importante nesse começo da lavagem nasal, principalmente nessa faixa etária, porque a gente precisa convencer uma criança que não racionaliza as coisas de que aquilo é bom para ela.
E só o hábito vai fazer com que ela, mesmo comportamentalmente, não rejeite a lavagem, porque quando ela via a lavagem, ela vai se lembrar que se sentiu melhor aos poucos. Porque tem isso, a criança tem isso, e isso é a proteção do corpo, né? Então, a criança aceita o que... E ela tende a se proteger do que acha que faz mal. Uhum. Não é assim? É. E aí, uma técnica boa, eu botava o meu filho sentado no colo do meu marido e pedia para o meu marido sustentar a posição dele mais para Pra frente, que frente. aí a criança, isso, que aí a criança não dava aquele supapo, como diz na minha cidade, é um supapo, né? E aí a chance diminuiu um pouco de Aqui em entrar. casa eu achava super fácil fazer com aquele sprayzinho, só que o meu filho ele passou a gostar de tomar. Então quando eu piscava o olho, acabava o spray que ele ficava botando na boca. Faz Oh, mal engolir essa solução? não, Não, né? não, via de regra não faz Travou, mal. doutora Ilma. Voltou. Ah, menina, a internet não tá minha amiga hoje, né? Doutora Ilma, muito obrigada. Foi um bate-papo super Obrigada, tranquilo. Juliana. O Pois que eu é, admiro é o seu menina. jeito tranquilo de falar, né? Porque não é fácil lidar. A mãe fica desesperada mesmo nesses momentos e Vixe, fica. a mãe que já foi no seu consultório, eu falo isso porque eu já fui, a gente sai de lá em paz e tranquilo. Se Mas for Covid, se não for a Covid, tá tudo bem. Tem só que observar, né? mãe, exatamente. E ninguém, gente, ninguém observa um filho melhor do que a mãe. Isso é uma regra, claro que tem as exceções, óbvio. É que eu conheço a mãe, tudo assim, mas em regra, ninguém observa e percebe um filho melhor do que a mãe. Por mais é, é, ausente, vamos dizer, né? Por mais que não tenha tempo suficiente, mãe bate olho e mãe vê. E aí, quando tem outra mãe com conhecimento e segurança para dizer que você pode, calma, mas isso aí eu também já passei. E Uhum. você se sente assim por causa disso. E aí, se você fizer assim, assim, assado, você evita fazer, né? Se sentir assim de novo. E aí, nessa conversa, a gente acaba acalmando mesmo o coração das mães, porque ele só tem a gente, né, gente? É de mãe para É, mãe a o consulta filho com o é da doutor Yama. mãe, né? É verdade. Muito obrigada. Quero até deixar o convite Obrigada, aqui para Juliana. todos seguirem Doutor Yama, porque ela sempre está Ah, compartilhando no obrigada. Instagram, Doutor Yama Pois Radassi, é, muitas dicas. E exatamente obrigada. essa tranquilidade que acalma o nosso coração. Eu fico muito, muito feliz de poder ajudar a aconselhar, a acalmar. Porque é um humano que tem que fazer isso, é um ser humano que tem que fazer isso. A medicina precisa de que alguém escute outra pessoa, de que Uhum. seja uma pessoa disposta a ouvir outra pessoa. E com conhecimento técnico para fazer isso com segurança. Então, realmente eu acho que dá certo. Mamães, Mara, vamos nos unir contra a doença ótimo. dos nossos filhos. Em breve a gente vai voltar para, não sei se vai ser possível, a vida normal como era antes da pandemia, mas Pois sem é, esse menina. aperto no coração, né? Pronto. Sem esse Que é um medo. aperto. Pronto. Hoje me dá mais segurança conversar com as pessoas em relação a essa doença, porque de fato, como eu sou otorrino e eu pego muito esse tipo de quadro, e foram poucos os exames negativos que eu tive no último mês, que eu suspeitei que fosse Covid e que não era, né? E a evolução desses quadros tem dado um pouco mais de conforto ao nosso coração. Espero do fundo do meu coração e com toda a fé que isso não mude, né? Uhum. Que pode mudar e essa aflição ainda existe, ainda está no nosso coração. Mas eu espero do fundo do meu coração, com todo o otimismo que me resta na minha alma, que esse cenário continue só evoluindo para a benignidade e que a gente não sofra mais com a morbimortalidade desse vírus. Se Deus quiser. Não vejo a hora desse dia chegar, da gente respirar tranquilo. Doutora Yama, muito. Comunhamos da mesma vontade, talvez por sermos mães. Vamos sim. Eu tenho muita fé e tenho certeza que vai
A gente já está caminhando para o melhor, se Deus quiser. Vai. Temos que pensar Qualquer positivo, né? dúvida, sempre. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá, Juliana?